Saudações fraternas, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez com 30 minutos com a palavra. Estaremos agora entrando no capítulo 18 de Atos, nosso 20º estudo do livro de Atos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelos teus fiéis servos que no passado te honraram com obediência, te glorificaram com suas palavras e nos mostraram exemplos que devemos seguir. Agora rogamos a tua presença conosco pelo teu poderoso Espírito. Guia-nos através da palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, capítulo 18. Deixamos Paulo em Atenas. E ele agora vai para Corinto, pertinho. Menos do que daqui até Goiânia, muito menos. É uma cidade interessantíssima. Uma cidade que 47 a.C. tinha sido destruída em guerra, mas depois foi reconstruída pelos romanos. Gostavam de construir cidades e faziam tudo muito bem planejado. Mas Corinto era mais importante porque era um entreposto comercial. O Peloponeso, que é uma das penínsulas que estende para o oeste, na Grécia, tem mar embaixo e um mar acima, norte e sul. E muitos navios eram trazidos ali para o entreposto, mas às vezes as cargas e até os navios. Barcos a gente falaria hoje, mas naquela época navios, eram transportados por terra para atravessar aquele estreito de terra para chegar até o outro lado para saírem no mar. Corinto tinha uma grande vantagem de ser uma cidade que beneficiava de todo o comércio da região. Era também uma cidade portuária, então por isso você pode imaginar qual era a sua fama de cidade horrível, de cidade cheio de pornografia, cheio de moral baixa, e era assim. Havia templos ali onde haviam centenas, se não milhares, de prostitutas e prostitutos cultuais, que as pessoas naquela época criam que se eles fossem oferecer algo aos deuses, tinha que também ter um ato sexual no meio. Já podem ver qual é o problema de uma igreja numa cidade como essa. Era também uma cidade que, quando Roma construiu, era uma cidade muito bem organizada, muito bem controlada, mas também era aquilo, uma cidade portuária com todo o mal que vem junto com isso. Então Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Pegamos o nosso texto agora no capítulo 18, versículo 1. Depois disso, Paulo partiu para Atenas e chegou a Corinto. E encontrando um judeu por nome Áquila, natural do Ponto, aquela região que liga, onde hoje é Constantinopla, que liga o que hoje é a Turquia com a Europa, aquela região, que pouco antes viera da Itália, e Priscila, sua mulher. Ele encontrou esses dois, abre-se um parêntese aqui, porque Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Isso aconteceu. Houve um período em que ele expulsou todos os judeus de Roma por causa das dissensões que havia lá. Também havia muita gente com inveja deles, porque eles tinham uma coisa que ninguém mais tinha. Eles tinham respeito do império para com o seu cumprimento do dia do sábado. Todo mundo trabalhava 7 dias por semana, mas eles só trabalhavam 6. Também eram tolerados por causa das suas exigências de dieta, eles não podiam comer certas coisas. Mas houve alguma dissensão e o imperador Cláudio
botou para fora. E aqui estão Áquila e Priscila. Observe a ordem da coisa. Primeiro o marido, depois a mulher. Eles estão lá e Paulo foi ter com eles. Versículo 3. E por ser do mesmo ofício, com eles morava e juntos trabalhavam, pois eram por ofício fabricantes de tendas. Não vai pensar que eles trabalhavam só com lona, não. O fabricante de tenda trabalhava muito com couro, fazia muitas coisas que era necessário usar couro, mas também tecido, lã, linho, algodão, mas eles fabricavam essas tendas. Paulo, um trabalhador? Sim, como bom fariseu, era esperado que todo homem tivesse uma profissão. No grego, teknei, da onde nós tiramos nossa palavra técnica, ele tinha esta profissão. Onde aprendeu? Como jovem, sem dúvida, em Jerusalém. Fabricante de tendas. Muitas vezes a gente escutava nos Estados Unidos que um missionário era um fabricante de tenda. Isso significa que ele ia como missionário para um lugar, mas também trabalhava para se sustentar. 4. Ele discutia todos os sábados na sinagoga e persuadia a judeus e gregos. Bom, Paulo primeiro vai ao judeu. Já vimos isso demais. Versículo 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Vamos lá. No capítulo 17, nós vimos que ele mandou recado dizendo: os irmãos que o levaram até Atenas levaram de volta um recado para Silas e Timóteo descerem para estar com ele. Então eles chegaram. E aqui diz que ele dedicou-se inteiramente à palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Por que ele pôde agora dedicar-se inteiramente à palavra? Porque aqueles amados irmãos de Filipos, aquela primeira igreja na Europa, haviam feito uma coleta de dinheiro e mandaram para o sustento de Paulo. Nós vamos ler no resto do Novo Testamento, não uma vez, mas estima-se 4 vezes esta igreja, que Paulo dizia ser a mais pobre entre as igrejas, era a que mais sustentava o missionário. Para dizer para você uma coisa, né, meu irmão? Né, minha irmã? Não depende da opulência, da riqueza de uma igreja, o sustento de missionários. Depende da dedicação e da obediência à voz de Deus e ao Espírito Santo que ordena aos irmãos hoje em dia a sustentar os missionários. Eu que o sei. Durante os meus 17 anos, mais ou menos, eu fui sustentado por igrejas, porque meu pai era missionário que os sustentava. Várias igrejas. Também havia a missão presbiteriana, da Igreja do Sul na época, que sustentava oficialmente, mas essas igrejas destinavam seu dinheiro para esse ou aquele missionário. E quantas vezes a gente, ao voltar aos Estados Unidos para um ano de furlough, de folga, a gente ia visitar as igrejas. Eu lembro uma igreja, ou melhor, um irmão, que era dono de uma tecelagem, muito, muito rico. Eu até hoje lembro nós sentados à mesa na casa dele para um almoço, e eu nunca tinha visto tanta riqueza na minha vida. Pratos, cristais, facas e garfos e colheres de prata, aquela coisa toda. E eu fiquei impressionado com a opulência dele. Mas ele era um fiel sustentador de missões. Vamos lá. Então, o dinheiro chega junto com
Silas e Timóteo. E agora Paulo não precisa trabalhar todo dia para se sustentar, mas dedicou-se inteiramente à palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Observe aquela ordem de novo. Não é testificando que o Cristo era Jesus. Agora é Jesus, aquele que vocês já ouviram falar, aquele que foi condenado e crucificado sob Pôncio Pilatos, ele que morreu na cruz, ele ressuscitou, ele era o Messias. Esta é a grande mensagem até hoje. Houve, na história da humanidade, uma invasão da eternidade para o tempo. E esta invasão foi o Filho de Deus, o Filho que não foi gerado, o Filho que não foi criado, ou melhor, o Filho que não foi criado, o Filho que foi gerado do seio do Pai, que sempre existiu. Ele é de toda a eternidade. Houve uma invasão do tempo. A eternidade chegou até nós. E o eterno chegou até nós. O divino chegou até nós. A invasão do planeta Terra já aconteceu uma vez. Esta invasão era um simples menininho, criancinha, nascido não numa manjedoura, ele foi colocado numa manjedoura. Ele nasceu num lugar onde havia animais, uma estrebaria, mas foi colocado numa manjedoura. Tome cuidado para não falar que ele nasceu numa manjedoura. Ele não nasceu na manjedoura, não. Manjedoura era o coxo, provavelmente escavado de pedra, onde se colocava o manjar dos animais. Daí, manjedoura. A terra foi invadida. E o Cristo é Jesus. E Jesus é o Cristo. Versículo 6. Como estes, porém, se opusessem e proferissem injúrias, sacudiu ele as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora vou para os gentios. Primeiro ao judeu, depois ao gentio. O que é isso, o vosso sangue esteja sobre sua cabeça? Se você morrer na eternidade, não vai me culpar, não. Eu já pronunciei quem é o Messias e vocês rejeitam a boa nova que ele chegou, o evangelho que ele chegou. Vou agora para onde? Para os gentios. E havia gentios para todo lugar. E saindo dali, entrou em casa de um homem temente a Deus, chamado Tito Justo, cuja casa ficava junto da sinagoga. Paulo! Ele foi para ficar na casa de Tito Justo, um temente a Deus, um gentio que era apaixonado pela religião de Abraão, Isaque e Jacó, cumpria muitas coisas, mas não era um prosélito completo, não tinha sido circuncidado, nada disso, era um grego. Então, Tito Justo, ele provavelmente era um romano com esse nome. Mas olha o que Paulo faz. Ele vai colocar sal na ferida. Ele vai para a casa de um que mora onde? Ao lado da sinagoga. Junto da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Puxa vida! O chefe da sinagoga, provavelmente o homem mais culto, mais instruído na palavra do Antigo Testamento, do Tanakh, do Torá, ele sabia tudo isso. Esse também creu no Senhor. Creu no Senhor. Senhor quem? Senhor Jesus. Com toda a sua casa. Cantai e folgai, o Messias chegou, dissiparam-se as trevas, a aurora raiou, diz Paulo, assim por dizer.
E Crispo diz, o meu Messias veio, até o Tito Justo, meu vizinho, creu. Desculpe, eu estou colocando palavras na história, mas dá para imaginar isto? Dá. Com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Ouviam que havia um Messias, havia um Salvador, em cujo nome era anunciado o perdão dos pecados. Era anunciado uma vida nova. Era anunciado um caminho à eternidade do céu. E agora vem um trecho muito bacana. Versículo 8. Versículo 9, desculpe. E de noite disse o Senhor em visão a Paulo. Disse o Senhor em visão a Paulo, quem? Jesus disse a Paulo, o quê? Não temas, mas fala e não te calas. Não temas, mas fala e não te calas, porque eu estou contigo, e ninguém te acometerá para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Não é a primeira vez em toda a Bíblia que nós ouvimos, não temas, eu estou contigo. Quer um exemplo? Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés. Não temas, eu estou contigo. Vai para o Egito. Quer mais? Josué. Como fui com Moisés? Moisés, meu servo, é morto. Moisés, meu servo, é morto. Como eu fui com Moisés, serei contigo, Josué. Não temas. Quem mais? Vamos lá. Os profetas. Quantas vezes eles queriam calar-se? Jeremias falava assim, eu queria calar para não ter todo esse sofrimento, mas os meus ossos parece que queimam dentro de mim se eu me calar. Isaías. Jonas não queria acreditar que Deus estava com ele. Teve que aprender no fundo do mar, à beira da morte, se não a morte em si. Não temas, eu estou contigo. Paulo vai dizer, desculpe, eu posso olhar, estou com a minha Bíblia aqui. 2 Timóteo. Tito. Segundo Timóteo. Capítulo 4, versículo 16. No final de sua vida, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. No capítulo 16 de Romanos, uma vez eu contei isso, eu estou achando que está aqui. 26 pessoas são mencionadas por nome como conhecidos de Paulo, antes dele ir a Roma. 26 pessoas. E aqui nós temos, na sua primeira defesa, ninguém foi com ele, mas o Senhor esteve comigo. Nós servimos um Deus que diz para nós, não temas. Quer um bom estudo bíblico? Vai procurar os não temas só em Isaías. Não temas, ó pobrezinho verme de Jacó, eu estou contigo. Jesus está conosco. Ele enviou seu Espírito Santo, que é a presença espiritual dele aqui conosco.
quando ele ia partir, ele disse, eis que eu, o quê? Estou convosco todos os dias. É vantajoso para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá, o Confortador, o que dá força. E não esqueça que ele recebeu um grande nome lá no primeiro capítulo de Mateus. Darás a ele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E a citação é que ele também é citado como Emanuel, Deus conosco. Então Paulo está numa longa carreira de pessoas que provaram a verdade disso. Ele está conosco. Como é que eu sei isso? Somente pela fé. Somente. Somente pela fé que Deus existe. Que ele ouve aqueles que clamam por ele. Aqueles que o invocam são salvos se creem em seu Filho Jesus Cristo, que ele ressuscitou e que ele é Senhor. Ele está conosco. E no meio de todas as circunstâncias da nossa vida, é interessante como nós procuramos que Deus está conosco quando estamos com problemas, quando estamos com dificuldades. Mas ele está conosco em todos os momentos. Um grande cristão, João da Cruz, disse uma palavra tão certa: quanto mais escura a noite, mais próximo está Deus. A gente sabe que ele está conosco nestas horas. Então, Jesus fala, não temas, mas fala e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém te acometerá para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E aqui, meus queridos, eu fico tão feliz que Paulo não temeu, não calou e falou, porque ali nasce uma igreja. Uma igreja de extrema importância para nós cristãos hoje. Por quê? Paulo escreveu cartas para Gálatas. Os Gálatas eram a região. Colossos, não sabemos se Paulo já foi lá, talvez não. Mas Efésios ele foi, Filipos ele foi, Tessalônica ele foi, e Coríntio ele foi. E finalmente a carta que ele escreveu antes, ele cumpriu mais tarde, chegando a Roma. As cartas são dirigidas. Esta carta é dirigida, como diz no primeiro versículo de 1 Coríntios, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, é Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados para ser santos, com todos os que estão todos em todo lugar, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo escreveu 1 Coríntios, muitos pensam como se fosse só para resolver probleminhas, e eu vou mencioná-los daqui um pouco. Mas a carta é tão bem estruturada, em literatura fortíssima. Vale estudo muito profundo para ver como Paulo escreveu essa carta caprichadamente. Se não crê, veja só os primeiros 2 capítulos, puxa vida, cheio de manobras literárias fabulosas para enfatizar certas coisas. Mas Paulo está dizendo, eu estou escrevendo esta carta não só para vocês em Corinto, eu quero que ela seja lida em toda a igreja. E ela está sendo lida hoje. E nós damos graças a Deus que ele escreveu estas cartas.
Os estudiosos acusam provavelmente nestas duas cartas de Paulo, 3 cartas. Alguns dizem, quem sabe, até 4 cartas estão embutidas aqui dentro. O importante é que essas 2 que nos sobrevivem, elas estão aqui com certos propósitos para as igrejas de hoje. Paulo vai falar da vocação dos santos, ele exorta a unidade, ele fala do caráter da sua pregação, que a verdadeira sabedoria vem do Espírito Santo. Quando há dissensões, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Quando há as dissensões demonstram a falta de espiritualidade, tem que haver unidade. A responsabilidade dos que ensinam, a sabedoria humana sem valor, os pregadores são responsáveis a Deus, ele reprova os irmãos com muita seriedade sobre ultrapassarem o que foi escrito. Paulo fala de impureza na igreja, repreensões e exortações. Impureza horrível. Paulo censura o litígio entre irmãos, levando um irmão na justiça. Condena a sensualidade. Ele responde perguntas sobre o casamento, sobre a estabilidade da família, problemas com respeito ao casamento em tempos de tribulação, as coisas sacrificadas aos ídolos, que nós devemos comer o que está nos açougues dos templos ou não, a liberdade e os direitos dos apóstolos que Paulo tem. Ele tira uns exemplos da história. Ele traz para nós a primeira lista, primeiro, como é que eu falo aqui certinho? Pela primeira vez, a menção de como a ceia do Senhor é realizada e as palavras de instituição da ceia, a primeira vez que são escritas aqui, em 1 Coríntios 11, que nós ouvimos uma vez por mês, pelo menos. Ele fala dos dons espirituais, sobre o uso e também sobre o abuso dos dons espirituais. Ele fala sobre o caminho da perfeição, que é o caminho do amor. E ele fala, finalmente, da ressurreição de Cristo, o capítulo 15 inteiro. Fabuloso capítulo. Um capítulo que dá para arrepiar se você ler com os olhos da fé e você ouvir o Espírito Santo dizendo para você, aqui está a verdade. Ele fala sobre a coleta para os necessitados da Judéia. Não vou entrar nos primeiros 7 capítulos de 2 Coríntios, que é a maior defesa e explicação do ministério do Evangelho. Eu dou graças a Deus que ele foi a Corinto, dou graças a Deus que ele recebeu o sustento de Filipos, dou graças a Deus que o Senhor Jesus apareceu para ele em visão e disse, não temas, mas fala e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém te acometerá para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Ele escolhe os seus, ele chama e os seus atendem. E é assim até hoje. E ficou ali, versículo 11, 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Anúncio e ensino, anúncio e ensino, anúncio e ensino. Vamos agradecer a Deus por ele, por ter ouvido a palavra do Senhor Jesus, por não temer, por não calar e por falar. Até semana que vem.